Olá, gente linda! Vamos tomar um café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 20 de outubro e o texto diz assim: Deus nos ama. No livro de 1 Reis, capítulo 1, versículo 37, o texto diz assim: Assim como o Senhor esteve com o rei, meu senhor, também esteja ele com Salomão, para que ele tenha um reinado ainda mais glorioso que o reinado de meu senhor, o rei Davi. Amém? Aí o autor diz assim, olha, na história do povo de Israel, muitos reis passaram e lideraram o povo de Deus. Muitos foram aprovados, mas também muitos reprovados. Podemos observar, dentre os reis que foram aprovados por Deus, o rei Davi, que reinou durante 40 anos e foi chamado de o homem segundo o coração de Deus, o rei Asa, que ficou marcado por combater a idolatria, renovando o pacto com Deus, o rei Josias, que reinou 31 anos, iniciando o seu reinado aos 8 anos de idade, sendo o responsável por reparar o templo, conectar todo o povo com Deus e trazê-lo a uma vida de unidade. Olha que bênção, né? Que menino inteligente, né? Só com a sabedoria de Deus que ele poderia fazer todas essas coisas. Todos esses reis, em algum momento de sua vida, falharam. Mas o que podemos aprender com eles é o fato de que, apesar de terem falhado, mantiveram-se de pé com fé inabalável. Isso quer dizer que, mesmo fracassando em algum momento, eles não perderam o propósito e mantiveram um relacionamento com Deus. Esteja ciente de que, apesar de todos os nossos esforços, um dia todos nós falharemos. Assim como esses reis do passado eram imperfeitos, também nós o somos. Para todo caos, Deus tem uma ordem. Para toda desordem, Deus Pai tem uma estrutura. Para todo pecador arrependido, Deus tem o perdão. Oh, glórias a Deus, hein? Então, independentemente das suas falhas, né, e das minhas falhas, dos seus erros e dos meus erros, entenda que não há nada de errado que você ou eu, né, possa fazer na vida, que o Pai possa amar-nos, né, menos, né? Deus não vai te amar menos porque você pecou, e Deus não vai me amar menos porque eu pequei, porque eu errei. A gente só precisa pedir perdão para Deus e nos arrepender verdadeiramente, amém? O fato é que Ele o ama, Ele te ama e Ele me ama. Tudo que você precisa é se arrepender e manter o coração alinhado com Ele. A mesma coisa, eu também. Assim você viverá o propósito que Ele tem para a sua vida. E eu creio e recebo também. Pedir perdão a Deus, né? Ser perdoado por Ele, ser perdoada por Ele e viver o propósito que Deus tem para a minha vida. E é isso que nós temos que fazer aqui, amém? Uma frase do autor diz assim: Nada fará Deus te amar menos, mas é preciso arrependimento. O devocional é 294, a leitura bíblica é Gênesis 2 e a palavra-chave é perdoado. Que possamos nos sentir perdoados por Deus, porque só Ele pode perdoar de todo pecado, todo erro, toda falha que nós tivermos porventura em nossa vida. Abra comigo a Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 1, tá? Vamos ler aqui um trechinho do trecho de 1 Reis, capítulo 1, dos 32 ao 40, tá? Vamos ler rapidinho, pra gente entender aqui, ó. Salomão é constituído rei. É o que fala esse texto, né? Disse o rei Davi: chamai-me Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada. E eles se apresentaram ao rei. Disse-lhes o rei: tomai convosco os servos do vosso senhor, e fazei montar meu filho Salomão na minha mula, e levai-o a Giom. Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungirão rei sobre Israel. E então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Subireis após ele, e virá e se assentará no meu trono, pois ele é quem reinará no meu lugar, porque ordenei, seja ele príncipe sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: amém. Assim
Diga o Senhor, Deus do rei, meu senhor. Como o Senhor foi com o rei, meu senhor, assim seja Salomão, e faça o trono deste maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então desceu Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, Benaia, filho de Joiada, e a guarda real. Fizeram montar Salomão, a mula que era do rei Davi, e o levaram a Giom. Zadok, o sacerdote, tomou o tabernáculo, chifre de azeite e ungiu a Salomão. Tocaram a trombeta e todo o povo exclamou, viva o rei Salomão! Após ele subiu todo o povo, tocando a gritas, alegrando-se com grande alegria e de maneira com que o seu clamor parecia fender-se a terra. Amém? Então aqui o que aconteceu? O rei Davi já estava muito idoso, e ele chamou ali, mandou chamar ali, né, o sacerdote e o profeta, para eles poderem ungir o seu filho Salomão a rei, né? Para quem conhece a história de Davi, sabe que o filho primogênito dele que teria que ser o rei. Mas esse filho primogênito causou muitos problemas para o rei Davi, o perseguiu, né? Queria até matar o próprio pai, né? Tirar a vida do próprio pai, né? E Deus não permitiu, né? Então, o que o rei Davi fez? Ele mandou ungir Salomão a rei, para ficar no lugar dele, né? Para liderar sobre Israel e sobre Judá. E assim foi feito. Então, e Deus foi na vida do rei Salomão, né? Nós conhecemos a história, Deus foi com ele, Deus o abençoou nessa jornada, ele orou a Deus, pediu sabedoria para liderar o povo, né, para fazer o que era correto diante de Deus, e Deus deu a ele toda a sabedoria que ele precisava para reinar sobre todo esse povo, né, que era muita gente, né, para ele poder governar. E assim Deus o fez. E o que nós aprendemos com isso? Que Deus, ele tem dupla honra para aqueles que obedecem, para aqueles que ouvem a sua voz, mesmo errando. Às vezes a gente erra, às vezes a gente peca, às vezes a gente comete coisas erradas, mas se a gente verdadeiramente se arrepender, como Davi se arrependeu dos seus pecados, pediu perdão a Deus, continuava em comunhão com Deus, orando, clamando e dependendo de Deus, nós também podemos viver uma vida assim. É claro que a gente não pode pecar premeditadamente, mas se a gente porventura vier a fazer algo que desagrada a Deus, a gente tem que correr para Deus, pedir perdão, se arrepender, porque Deus vai nos dar dupla honra, Deus vai nos abençoar, Deus vai manifestar a misericórdia dele na nossa vida, Deus vai manifestar a graça, Deus vai manifestar o seu amor, Deus vai manifestar as suas bênçãos na nossa vida, e a gente vai viver uma vida vitoriosa. Pode ser que nós não sejamos nem reis e nem rainhas, né, desta terra, mas não importa. O importante é nós sermos chamados filhos de Deus, é nós termos a nossa vida confiando no Senhor, andando nos caminhos do Senhor, né, fazendo o seu querer, sua vontade, tendo uma família abençoada e realizando nossos sonhos e projetos. Às vezes nossos sonhos e projetos são outros, né? Nós queremos fazer outras coisas na nossa vida. E Deus vai nos ajudar e vai nos abençoar. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua família, seus sonhos e projetos e te ajudar em tudo que você precisa e da mesma forma comigo e com a minha família. Porque se nós dependermos de Deus, nós teremos uma vida vitoriosa, uma vida com infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Creia e confie em Deus.